Olá, seja bem-vindo. O programa Entrevista Coletiva, mais uma vez, fora da redação da TV Band Minas. Nós viemos à Assembleia Legislativa de Minas Gerais para entrevistar o presidente da Casa, Agostinho Patrus. Boa noite, presidente. Boa noite, André. É uma alegria recebê-lo aqui, poder falar um pouco para a entrevista coletiva, juntamente com o Murilo também. Nós podemos conversar um pouco com o telespectador da Band. Exatamente. Quem também veio da Band Minas para a Assembleia para essa entrevista é o diretor de jornalismo da TV Band Minas, Murilo Rocha. Bem-vindo, Murilo. Boa noite. Obrigado, André, e agradecer ao presidente também por nos receber aqui para essa entrevista. Presidente, acho que a nossa entrevista por muitos momentos vai passar pela questão da reforma da Previdência. Projeto enviado pelo governo, com prazo colocado até pelo governo federal do dia 31 de julho. Qual é o desafio, de tentar fazer uma reforma justa em um estado que a maioria dos servidores recebe menos de R$5 mil, com todas essas dificuldades de atrasos, de parcelamentos? É possível fazer uma reforma justa? Esse é o grande desafio da Assembleia, André. Podermos discutir a reforma num momento também difícil dessa discussão, porque nós estamos atravessando talvez o momento mais grave dessa pandemia no estado de Minas Gerais. Essa semana foi uma semana de crescimento dos números, do aumento de pessoas infectadas, contaminadas, do aumento também do nível aí das mortes, da ocupação dos leitos. Isso tudo nos preocupa. Mas nós temos um dever de casa a fazer. Essa reforma foi aprovada em Brasília e, ao aprovar em Brasília, se determinou que cada estado faça a sua reforma, a não ser que ele tenha uma situação autorial positiva. Não é o caso de Minas Gerais, como de todos os outros estados da federação. Vários estados já enfrentaram essa questão, inclusive nós fizemos durante essa semana na Assembleia um seminário onde recebemos parlamentares da Bahia, parlamentares também do Rio Grande do Sul, que nos trouxeram a experiência da reforma nesses estados, em 2 estados com situação econômica e fiscal completamente diferentes. Nós sabemos da dificuldade do Rio Grande do Sul, que se assemelha muito ao caso de Minas Gerais, até pior do que o nosso, porque eles estão lá com salários com mais de um mês, chegando a próximo de 2 meses de atraso, e a Bahia, que tem uma situação econômica melhor, uma situação fiscal melhor do Estado, e que também fez a sua reforma. Isso que nós vamos enfrentar aqui. Ouvimos durante a semana, num seminário, cerca de 40 entidades representativas dos servidores do Estado, do Ministério Público, do Tribunal de Justiça, do Tribunal de Contas, para que juntos possamos contribuir para essa reforma. Mais do que ouvi-los, solicitamos que cada um preenchesse um relatório com as suas sugestões. Na quinta-feira passada, fizemos a entrega deste documento ao governo do Estado, com essas sugestões, e o governo se comprometeu a estudar cada uma dessas sugestões, quantificá-las, porque nós sabemos que muitas delas têm repercussões financeiras para o Estado, e dar um retorno à Assembleia daquelas que são viáveis, que são possíveis, para que a gente possa discutir mais uma vez com a sociedade, com os representantes das diversas carreiras e com os parlamentares que representam também servidores públicos aqui na Assembleia, e aí no mês de agosto nós possamos avançar um pouco mais sobre a questão da reforma. Mas me parece, voltando à sua questão, André, que a justiça está exatamente na transição, ou seja, como tratar aquele servidor que entrou no Estado, que ganha R$ 1.060, R$ 1.080, há 28 anos, é uma cantineira de uma escola e que faltam para ela 2 anos para aposentar e que agora esse período vai se transformar em 9 anos. Com uma redução, com uma contribuição maior. Então, me parece que o senso de justiça, ou seja, o sentimento de justiça da casa estará na justiça no período de transição, ou seja, nas regras de transição, não prejudicando aqueles que entraram com uma regra e agora, no momento de se aposentar, depois de fazer e programar toda a sua vida, terem que virar de cabeça para baixo todo o seu planejamento. Nós sabemos que para essas pessoas, R$ 20, R$ 50 fazem muita diferença. É o complemento do remédio de pressão do marido, a compra do final do mês, é a parcela que ele tem que dar ali para pagar uma coisa ou outra. Então,
nós estamos muito preocupados com isso, a Assembleia como um todo, e nós vamos debater a exaustão para poder chegar numa reforma que seja justa também com o servidor. Presidente, eu queria insistir um pouco nisso. A gente sabe, chegando aqui na Assembleia, a gente vê faixas de professores e outros servidores que têm um salário muito baixo. E nessa semana, por exemplo, o jornal Folha de São Paulo soltou uma reportagem falando que 8.226 juízes brasileiros ganharam mais de R$100 mil, pelo menos em um mês, entre os anos de 2017 e 2019. Como construir essa mensagem para o servidor que a justiça, vou voltar um pouco nesse assunto da questão da justiça da reforma, como explicar para ele que essa reforma é boa para ele, com essa disparidade com o Poder Judiciário, para o Poder Legislativo, dentro do Executivo, a gente sabe que há servidores públicos com super salários, não super salários, mas salário alto. Como explicar para esse servidor que não tem esse salário alto que essa reforma é importante? Sim, também trabalhando nisso que o Estado já está propondo, que é um escalonamento das alíquotas, fazendo com que aqueles que ganhem mais, paguem ainda mais. Nós sabemos que a alíquota por si só, a hora que nós estabelecemos uma alíquota que seja de 10% ou de 14%, estou dando aqui números hipotéticos, à medida que o salário aumenta, o valor arrecadado é maior. Mas se essa alíquota for maior ainda para aqueles que ganham mais, a gente faz ainda mais justiça, e menor para aqueles que ganham menos. Né? Eu sei que uma alíquota de 10% sobre R$1.000 são R$100, sobre um salário de 20 mil são R$2.000. Mas a hora que a gente tem, para aquele que ganha menos, uma alíquota de 10% ou 11%, por exemplo, e para aquele que ganha mais, uma alíquota de 15%, 16%, 17%, nós fazemos ainda mais justiça, ou seja, taxamos aqueles que podem contribuir mais, tá certo? Para o global da aposentadoria. Então, também isso é importante. Mas é importante dizer que, infelizmente, Murilo, existem essas distorções, mas elas não são ilegais. As pessoas estão recebendo isso porque fizeram um concurso, porque a carreira previa isso. Nós estamos pagando uma conta da Constituinte brasileira, da Constituição brasileira de 88, da Constituição estadual de 89, que completou no ano passado 30 anos, e que criou essas regras. E o sistema se tornou inviável, com o aumento do tempo de vida das pessoas, com a diminuição também do número de servidores, ou seja, nós tivemos alguns períodos nesses 30 anos em que o Estado tinha 3 servidores para cada um aposentado. Hoje nós temos um servidor na ativa para um aposentado, então isso se torna inviável. Como arrecadar 11%, ou 12%, ou 14% de um servidor e pagar o mesmo salário para aquele que ocupava aquele cargo e se aposentou? Tá certo? Quer dizer, o sistema se desbalanceou. Então, é importante essa nova análise. Mas é importante também que a gente faça essa nova análise, mas que esses que, infelizmente, estão nesse momento de desbalanço ou que vão se aposentar daqui a um tempo, tenham um mínimo daquilo que foi combinado com ele quando ele fez o seu concurso cumprido. Porque também não é correto que um auxiliar de enfermagem que trabalha no pronto-socorro, com plantões de 24 horas, seja penalizada num salário de R$ 1.700, de R$ 1.800. Então, é esse balanço e esse senso de justiça que nós vamos trabalhar aqui para que possa existir. Presidente Agostinho Patrus, eu vou trazer agora uma pergunta também nesse tema da reforma da Previdência, do comentarista de política da Band News FM, da Rádio Band News FM, também da TV Band Minas, Orion Teixeira. Boa noite a todos, presidente Agostinho. As alíquotas de contribuição previdenciária apresentadas são muito altas e distantes umas das outras. Seria possível rever isso ou, em nome do princípio da isonomia, adotar uma alíquota única para todos? Sim, Orion, essa discussão realmente existe. Nós temos a possibilidade ou de votar uma alíquota única de 14%, ou de criar faixas em que a arrecadação seja idêntica à arrecadação daquela alíquota de 14%. Me parece que nós podemos também fracionar mais essas alíquotas, ou seja, fazer com que aqueles servidores que ganham até R$ 1.200 e tudo tem uma alíquota, por exemplo, de 12%, de 13%, ou de 11%, a faixa seguinte, até R$ 2.000 ou R$ 2.500, tem uma alíquota de 11,5% ou de 12%, e assim por diante, porque isso a gente põe
as pessoas, fragiliza menos aquelas pessoas com menores salários, e cria também a possibilidade de que, por faixa, se dê uma contribuição um pouco maior, não se passando diretamente de 13 para 14, de 14 para 16, de 16 para 19, quer dizer, reescalonando essas faixas. Isso é uma conta matemática que tem que ser feita, e os técnicos da casa já estudam essas possibilidades, até para oferecer aos deputados que já apresentaram algumas emendas nesse sentido, de um fracionamento das alíquotas ainda maior. Mas o sentimento que nós temos da casa, e isso é o sentimento, eu não falo aqui pelo voto de cada um dos 76 deputados, e nem quero colocar aqui a minha posição, porque eu vou ser o juiz dessa discussão, é que a tendência é que exista alíquotas escalonadas e não uma alíquota única para todos os valores recebidos por mês ou todos os salários. Deputado, do jeito que a proposta está hoje, o senhor pediu para um adiamento para agosto, justamente para poder escutar mais os servidores e tal, mas do jeito que ela está hoje, essa proposta passa na casa, pelo senhor tem um termômetro da casa, vamos dizer, ela passa da forma do jeito que ela está hoje, quantos votos ela precisaria e quantos votos o senhor acha que ela tem hoje? Em primeiro lugar, é uma emenda à Constituição, uma PEC, que precisa de 48 votos favoráveis. Então, para que isso aconteça, é importante que flexibilize essa ideia que veio do governo do Estado aqui. Cada deputado tem a sua opinião, representa um setor, escuta e tem o sentimento de uma região do Estado e quer trazer as suas contribuições, que são legítimas e que ajudam, engrandecem e melhoram o projeto. Então, o que nós esperamos é construir para que ela possa ser aprovada. Hoje, eu acho difícil a sua aprovação nos moldes que ela foi apresentada. Existem uma série de emendas já apresentadas, o que, portanto, dificulta a sua aprovação, porque se você tiver uma série de emendas, os parlamentares começam, cada um que defende um tema, a não votar ou votar contra a proposta, você tem dificuldade de ter os 48 votos dos 76 parlamentares. Nós sabemos que a Casa ainda tem um bloco de oposição com 16 parlamentares, o que diminui ainda mais, e que já se posicionaram contrários à reforma, o que diminui ainda mais essa margem de aprovação por parte do governo do Estado. Nós estamos falando de um projeto que veio do Executivo Estadual para a Casa. Como é que está essa relação entre o governo Zema e a Assembleia? Como é que o senhor analisa? O senhor até falou de uma reunião na quinta-feira entre o senhor e ele. Como é que está essa relação governo e Assembleia? A relação é muito positiva. Eu quero trazer aqui, assim que nós começamos a ter no Brasil os primeiros casos do coronavírus, eu fiz questão de pedir um horário ao governador, fui lá pessoalmente à cidade administrativa para dizer a ele que não era hora de se tratar de disputas, de discussões menores, que a hora era que nós estivéssemos todos unidos para enfrentar essa tragédia, que é uma tragédia de saúde, mas é também uma tragédia econômica, uma tragédia social que causa imensa repercussão no nosso Estado como um todo. E assim nós temos feito. A relação é muito positiva, nós entendemos da necessidade de se realizar a reforma, não só pela determinação legal que existe, mas também da necessidade que o Estado passa, do desequilíbrio que nós temos nas contas públicas e na questão especificamente previdenciária. E, portanto, nós temos uma ótima relação, igual temos uma relação muito positiva também com o outro poder, que é o Tribunal de Justiça, com quem também temos uma relação. A relação melhorou agora, né, presidente? Porque se a gente pensar, nós já estamos no terceiro secretário de governo em 1 ano e meio de governo Zema. Sim, eu acredito que o governo vai se aperfeiçoando. Não era exigir de um empresário de Araxá, que chega a Belo Horizonte, que tem seu primeiro contato com o governo do Estado, chegar aqui já dominando o conhecimento da máquina pública, das relações institucionais, né, da relação entre os poderes e tudo, mas o governador é uma pessoa muito determinada, é uma pessoa muito bem intencionada, muito séria e por quem os parlamentares têm também um apreço. Nós procuramos manter essa relação também pelo bem de Minas Gerais, afinal, nós não estamos de lados opostos da mesa. Tanto os parlamentares, tanto a Assembleia, independente de ser parlamentares da oposição ou da situação, torcem para o desenvolvimento do Estado. Nessa mesma mesa aqui, em dezembro do ano passado, se reuniram comigo os líderes das mais diversas correntes para dizer que votariam até o dia 14 ou 15 de dezembro a antecipação do nióbio por parte do governo do Estado. A oposição, o líder
líder do bloco da oposição fez questão de estar presente, assim como os representantes do governo, dos blocos independentes, porque nós estamos do mesmo lado. A gente quer que Minas vença a situação que nós estamos, que causa tanto prejuízo, não só aos servidores públicos, mas na prestação dos serviços públicos à sociedade, né? E dos investimentos. À medida que o Estado também não tem menor capacidade de investimento, você tira recursos que poderiam estar circulando no Estado, obras que poderiam estar acontecendo nos mais diversos municípios, empregando mais pessoas, fazendo com que a cadeia econômica se desenvolva e circule recurso, né? Então, eu acredito que a Assembleia permanece nessa mesma linha de ajudar, de contribuir. Deixa eu fazer uma pausa rápida. A gente vai voltar, então, depois do intervalo, com essa entrevista, esse bate-papo com o presidente da Assembleia Legislativa de Minas Gerais, o deputado Agostinho Patrus. Não saia daí. Estamos de volta com a entrevista coletiva. Como você está vendo, estamos fora, né, dos estúdios da Band Minas, estamos na Assembleia Legislativa de Minas Gerais para entrevistar o presidente da Casa, deputado Agostinho Patrus. Deputado, a gente terminou, né, o último bloco falando da questão do coronavírus, né, essa pandemia que tem tido reflexos mais expressivos em Minas Gerais a partir do mês de junho. Como é que o senhor observa e como é que o senhor qualifica os trabalhos na Assembleia, né? Quais foram as ações da Assembleia para tentar auxiliar, né, nessa questão da doença aqui no Estado? Sim, nós tomamos algumas medidas logo no início do período de contaminação, com o fechamento da casa, para o público externo, que nós temos aqui cerca de 5, 6 mil pessoas que circulam na casa por dia. Visitantes que vêm das mais diversas regiões do Estado, e nós tínhamos uma preocupação de recebermos aqui visitantes do Vale do Jequitinhonha, que se encontram nos corredores com visitantes do norte de Minas, outros do sul, outros da área central, e sermos aqui um ponto e um polo de contaminação geral. Mas continuamos os trabalhos legislativos. Nós aprovamos matérias importantes, como a obrigatoriedade do uso da máscara em Minas Gerais, aprovamos temas também importantes nas questões dos veículos, para que as pessoas não tenham os veículos apreendidos, porque muitos tiveram seus salários reduzidos, não tiveram condição de pagar a última parcela do IPVA e com isso não tem o seu licenciamento, e às vezes aquele veículo é que está levando uma pessoa ao médico, ou que está atendendo a casa, porque é o único veículo da família. Então, para citar aqui alguns projetos, mas nós fizemos um número imenso de projetos aqui, o governo do Estado até agora sancionou todos, portanto eram projetos não só positivos, mas que contribuíam, além também da calamidade em Minas Gerais, em cerca de 500 municípios mineiros. Mas houve corte de gastos por parte da Assembleia, assim, redução de salário dos deputados, de servidores? Sim, nós fizemos uma redução significativa na questão das verbas indenizatórias. Cada parlamentar concordou em reduzir em 30% essas verbas parlamentares, o que gerou um recurso de cerca de 2 milhões de reais, que já foram, parte deles, repassados ao FMG, para a produção de um respirador que a UFMG tem a patente, que se desenvolveu com um baixo custo, também para máscaras e protetores transparentes, que foram distribuídos já a diversos hospitais do Estado, cerca de 5 mil dessas proteções de EPIs, e também 36 mil consultas que foram realizadas através da Faculdade de Medicina, para poder orientar as pessoas com atendimento dos médicos, para orientar as pessoas, para poder ensinar a população que tem menos acesso direto ao médico, às explicações, a forma correta de se prevenir. A gente vê um discurso diferente da Prefeitura do Estado com o governo do Estado. Eles não tinham tido uma boa relação, prefeito e governador. E é uma crítica muito grande sobre os poucos testes realizados em Minas Gerais. O Estado brasileiro talvez que menos testou, ou entre os que menos testou. O que a Assembleia fez em relação a isso? Chegaram a interpelar o governo sobre essa questão dos testes, por exemplo? Sim, nós recebemos aqui na Assembleia, por 2 ou 3 vezes, o secretário de Saúde, e essa foi sempre uma questão muito incisiva por parte dos deputados. Minas Gerais, quando nós pensamos
no número de pessoas, né? Nós temos uma população de quase 22 milhões de habitantes, é o estado que menos testou no Brasil. Por outro lado, nós temos um crescimento muito grande de doenças respiratórias e mortes por doenças respiratórias. O El País fez uma reportagem na quarta ou quinta-feira dessa semana, mostrando esses números e tudo. Isso nos preocupa muito, porque, sem dúvida alguma, se a gente não identifica aqueles que estão doentes, essas pessoas continuam a contaminar outras, né? E se nós não temos mortes causadas pelo Covid, como reivindicarmos do governo federal investimentos e recursos para o Estado se nós não temos as mortes? Quer dizer, outros estados acabam tendo e recebendo mais investimentos, porque, infelizmente, os números e a testagem não foi a desejada e o que é sugerido pela Organização Mundial de Saúde. Vamos trazer, então, mais uma pergunta sobre o projeto de reforma da Previdência com o nosso comentarista de política, Orion Teixeira. Durante o seminário na Assembleia foram apresentados 2 modelos de reforma da Previdência, da Bahia e do Rio Grande do Sul. Na avaliação do senhor, qual desses 2 modelos se aproxima mais daquilo que Minas está buscando? Sim, Orion, nós recebemos aqui deputados da Bahia e também do Rio Grande do Sul. A reforma na Bahia prevê uma alíquota de 14% até o servidor que ganha 16 mil e alíquotas de 15% acima daqueles que ganham acima de R$16.001. Já no Rio Grande do Sul, a alíquota foi exemplo do governo federal, de 7% a 22%, escalonado de acordo com o vencimento, pagando menos os que ganham mais, os que ganham menos e pagando mais os que ganham mais mesmo. Qual seria ideal para Minas Gerais, nesse ponto de alíquota, nessa questão? É difícil, porque dependendo do que você colocar, quer dizer, a ideia é que todos tenham uma arrecadação igual aos 14%. Né? O da Bahia, aqueles que ganham acima de 16 mil, vamos dizer que ganham o teto, próximo a 33 mil reais, pagam uma alíquota média de 14,5%, né? Porque se você tem até 16, 14 e acima de 16, 15, você acaba pagando 14,5%, porque até 16 você paga 14, 16 e 1 você paga 15, o que dá uma média de 14,5%. É difícil de dizer, mas o Rio Grande do Sul fez uma reforma muito dura, com regras de transição muito duras, com tempos de aposentadoria e de contribuição maiores do que foi feito na Bahia. A Bahia diminuiu a idade para a aposentadoria, diminuiu o tempo de contribuição, fez regras de transição mais harmônicas, vamos dizer assim. Eu acredito que nós vamos estar aí entre essas duas situações. O governo aqui do Estado tem mais dificuldade da sua base, então vai acabar tendo a contribuição maior dos partidos independentes, dos blocos independentes e dos blocos de oposição na defesa de alíquotas e transição mais justa para os servidores. Historicamente, a gente tem categorias que são mais bem articuladas, né, que fazem mais barulho, fazem mais pressão. Por exemplo, segurança pública, né? Tivemos aumentos para policiais militares, enfim, uma categoria que tem ganhado muito nos últimos anos. Esse fator articulação, fator pressão, pode pesar nessa questão? Como evitar desigualdades e injustiças com base nesse fator de categorias que têm uma articulação melhor? Sim, é claro que aqueles que se mobilizam, aqueles que têm maior capacidade de articulação, que têm maior capilaridade, acabam tendo uma força maior para se expressar, uma força maior de pressão nos parlamentares, nas famílias dos parlamentares. Você tem um número maior de pessoas ali contribuindo, então você tem a maior possibilidade desse trabalho. Mas é importante a gente cuidar também de pequenos profissionais ou pequenas categorias que são muito importantes, né? A hora que a gente fala de um auxiliar de enfermagem, como disse aqui, do pronto-socorro, que tem dificuldade de ter seu reajuste, até porque é uma categoria pequena, assim também, né, no número de servidores, na possibilidade de se manifestar, assim como os médicos, assim como os enfermeiros, enfim, é importante que a gente cuide desses também, que muitas vezes não têm voz, e por isso nós recebemos aqui na Assembleia, durante essa semana, 40 sindicatos. Nós tivemos, inclusive, sindicatos que representam os músicos,
para que todos possam ter voz, porque senão acabamos ouvindo só a educação, ou só a segurança, não que eles não tenham legitimidade, mas nós temos que ouvir a todos, né? E os músicos também devem ser ouvidos, os auxiliares de enfermagem, e as cantineiras, e aqueles que estão... Mas dentro né? dessa questão das categorias, o senhor não acha não só o Legislativo e o Executivo de Minas Gerais, mas no Brasil, não ficaram, de certa forma, refém das forças de segurança pública em toda e qualquer votação? Sim, essa questão, as forças de segurança têm sempre uma capacidade grande de se mobilizar, de se estar presente, e com isso conseguem fazer pressão. Nós aqui vamos acabar tratando somente da reforma da Polícia Civil, né, e dos servidores do sistema penitenciário, porque os militares, Polícia Militar e Bombeiros já foram tratados na reforma de Brasília. Mas é uma grande discussão, as manifestações que nós tivemos aqui foram exatamente de policiais civis que estiveram presentes na Assembleia durante essa semana, e por muita alegria para nós ficamos satisfeitos de ouvir a população, de ver a manifestação, mas nós sabemos que eles não são a totalidade dos servidores, que nós devemos ouvi-los, mas dar voz também aos músicos, aos enfermeiros e a todas as outras. Agora, deputado, queria fazer uma pergunta para o senhor, agora fugir um pouco desse assunto da reforma da Previdência, aqui sobre o senhor é presidente do PV licenciado. O PV vai ter candidato às eleições em Belo Horizonte e, caso não tenha, o senhor vai apoiar, o partido vai apoiar a reeleição do prefeito Alexandre Calil? O PV, na primeira caminhada do prefeito, na eleição passada à prefeitura, foi dos poucos partidos que apoiou e acreditou na candidatura do hoje prefeito Alexandre Calil. Nós entendíamos que era a hora de termos uma terceira via, ou seja, de pararmos com a dualidade que nós tínhamos aqui, especialmente na prefeitura, em que o PT durante muitos e muitos anos esteve à frente, ou seus partidos aliados, e do Estado, onde o PSDB também esteve à frente, e nós acabamos vivendo um momento de briga partidária e de torcida entre o A e o B, ou o Atlético e Cruzeiro, e nós entendíamos que era a hora de ter alguém que não tivesse nessa briga, por isso apoiamos o prefeito Calil. Essa decisão sobre Belo Horizonte passa pela executiva municipal, nós temos uma presidente aqui, que é a doutora Daniela, e vão ser discutidos, nós temos candidatos a vereador, temos candidatos aqui na cidade, que a executiva municipal vai debater. Mas eu acredito que o prefeito Calil tem feito uma boa gestão em Belo Horizonte, tem enfrentado momentos difíceis, enfrentou uma chuva aí, talvez a maior dos últimos 100 anos, enfrenta agora uma pandemia, uma discussão grande entre abre a cidade, não abre, como levar adiante o comércio, os bares, restaurantes. Eu tenho uma ligação muito grande com a área da gastronomia e estou com o coração partido pela situação que nós temos dos bares, dos restaurantes na cidade, dos artistas. Disso tudo, mas a executiva municipal tem a sua liberdade para decidir, mas a minha opinião é que o prefeito, que o PV, e eu tenho um voto lá, que o PV deve continuar ao lado do prefeito Calil. Pessoal, a entrevista coletiva deste sábado está chegando ao fim. Gostaria de agradecer ao presidente da Assembleia Legislativa de Minas Gerais, deputado Agostinho Patrus. Obrigado, deputado. Muito obrigado, é uma alegria poder falar aqui na Band com você, André, com o Murilo e também com o Orion, dizendo da alegria da nós podemos conversar um pouco sobre Minas Gerais. Agradecer também ao diretor de jornalismo do Grupo Bandeirantes em Minas Gerais, Murilo Rocha. Obrigado, André. Obrigado, presidente, por receber e por essa entrevista. O Entrevista Coletiva deste sábado termina aqui. Espero que você tenha gostado. Querendo compartilhar, rever, é só acessar as redes sociais da TV Band Minas no Facebook e no YouTube. Obrigado pela companhia, aproveite o seu final de semana e até o nosso próximo encontro.